A produção de discos físicos para novos jogos lançados para console e PlayStation será encerrada em janeiro de 2028. Em resposta às mudanças nas preferências dos consumidores, os novos jogos serão lançados na PlayStation Store e em lojas físicas exclusivamente em formato digital. Senhoras e senhores, a Sony anunciou que a partir de 2028 não vai ter mais jogo físico para o PlayStation. Isso indica que ela não só vai parar de fazer jogo para o PlayStation 5, mas que com certeza o próximo console dela, o PlayStation 6, não vai ter nem drive de disco. O início do fim, pelo menos, tá? O fim de uma era de colecionar jogos físicos, de ter jogos físicos e também de poder trocar e vender jogos físicos. É um negócio morrendo aí. Não só isso, é o fim da era de você ser dono dos seus jogos. Porque quando você compra digitalmente, você está adquirindo o direito de usar. É uma licença para usar, que pode ser revogada. A gente já teve caso na Sony, pelo menos não de jogos, mas a gente já teve o caso de filmes. Se eu não me engano, foram 500 filmes ou séries de TV e coisas do tipo, que foram retiradas dos serviços do PlayStation pra galera que comprou, porque teve um problema de direitos entre a Sony e uma empresa que estava cedendo esse conteúdo. Então, assim, é uma coisa muito complicada, tá, gente? É uma coisa muito complicada de fato, porque tem uma coisa que a galera faz, eu já fiz isso várias vezes, de poder passar seu videogame pra outra pessoa. Eu já passei meu videogame com os meus jogos. Não dá mais pra fazer isso. Simplesmente não vai dar, pelo menos a partir de 2028. Isso é especialmente complicado por conta de uma coisa da qual a gente já falou aqui, que é o seguinte: Sony testa precificação dinâmica no PlayStation Store. É uma coisa que a Sony tá fazendo, que é fazer um teste AB para mostrar preço que é customizado para o usuário. Eles deram uns exemplos aqui de preço nominal, de qual é o preço, não sei o que aqui, Homem-Aranha 79, no preço do experimento ele deu uma diferença de 12%. Com o que a Sony experimentou na loja virtual dela, loja digital? Ela tenta entender qual é o seu padrão de compra como jogador e ela vai colocar um jogo na sua frente que tem um desconto calculado para o que a Sony acredita, segundo o algoritmo, deve ser alguma coisa de AI, eu imagino também, do que a Sony acredita que precisa ser descontado para você tomar a sua decisão final de compra. Segundo a Sony, essa defesa dela, que toda vez que nesses experimentos o jogo foi descontado, o preço veio para baixo. Sempre foi para trazer o preço para baixo, o preço dinâmico nunca foi para cima. Porém, isso é claro tem um impacto geral no preço. Mesmo que o preço nominal não suba, você só tem um desconto para baixo, isso limita, por exemplo, a capacidade, a vantagem que o usuário tinha de aproveitar, por exemplo, uma promoção de verão, um desconto geral para poder comprar as coisas. Porque a partir de agora, a Sony não precisa fazer esses descontos gerais, nos quais você pode ir lá e procurar alguma coisa que de repente seja do seu interesse, fazer de repente uma compra de oportunidade e tal. Você não vai ter essa vantagem, você não vai poder conversar com seu amigo, esse jogo tá descontado. Vai ser o que a Sony acha que é o preço de desconto necessário para você comprar, não necessariamente o melhor desconto que você poderia ter. E a Sony faz isso por dois motivos, basicamente. Obviamente tem o custo geral de você fazer mídia física, que não é um custo alto, mas você tem todo. Você tem que imprimir o disco, colocar na caixinha, fazer o treco de plástico, e o mais importante, você tem que fazer a logística, levar ele até a loja, distribuir no mundo inteiro. Não deve ser um custo absurdamente alto, mas com certeza não é zero. Isso tem algum custo. Principalmente num jogo aí que tá custando 70 agora dólares e coisa do tipo, você tem aí 1,50 que você tá gastando com o processo todo, $1 que seja que você esteja gastando o processo todo, é uma grana considerável. Não só isso, tem uma mudança no comportamento dos usuários, que é, hoje 90% das pessoas compram digital, tá? A quantidade de gente que compra físico é menor. Fora isso também, tem uma tentativa da Sony de tentar diminuir o seu incentivo de comprar jogo no varejista. O jogo da Sony ainda vai ser comercializado nas lojas físicas, não vai ser só no digital, porém, o que você vai comprar na loja física é o código. Mais uma vez que você está comprando código na loja física, diminui o incentivo de você comprar na loja física e você vai comprar no site da Sony, porque é tudo digital, você não tem disco. E aí, o que acontece? A Sony não precisa dividir o valor do jogo com o varejista. Normalmente, quando você compra na loja da Sony, é só dividido entre a Sony, né, PlayStation Sony, e o desenvolvedor do jogo. Normalmente uma razão de 70-30, se não me engano. A Sony fica com 30%. Agora, quando você vai colocar isso no varejista, o varejista tem a corte dele também. A loja, tá? Na qual você vai comprar. Aqui, no caso, seria uma GameStop, Walmart, Amazon e coisa do tipo. Você tira isso também. E, por fim, é uma coisa que hoje em dia não deve ser tão grande porque a quantidade de jogos físicos está diminuindo, a comercialização deles. Mas você acaba com o mercado de usados. Não é uma coisa grande, mas deve ser relevante. É dinheiro que a Sony não quer jogar fora. E não só isso, mas economiza na fabricação do console, né? Porque você não vai precisar colocar o... Essa é outra coisa. A Sony já tinha encontrado uma solução, que era você ter que comprar o drive de CD separado. Porém, ainda assim tinha um custo para ela, porque ela fazia os dois. Ela fazia uma versão com mídia física, com disco, leitor disco, e uma versão sem. Agora
Agora, uma vez que ela vai fazer uma versão só do console, Barateia. barateia também. Barateia de qualquer forma. E isso entra na estratégia da Sony, que é isso daqui, ó. Perguntaram lá pros gerentes da Sony, como que eles vão ganhar dinheiro. A Sony está priorizando a monetização da sua base atual de usuários do PlayStation 5 em sua luta para combater o aumento dos custos de memória. Tá muito difícil hoje você expandir a sua base. O mercado de consoles, antes da crise da memória RAM, que agora a memória RAM subiu, sei lá, 5 vezes o preço, e encareceu tudo. Antes de ter essa crise e o aumento do preço dos consoles, o mercado de consoles já não estava crescendo. E qual a estratégia da Sony, principalmente agora que você tá com essa crise de memória? É mais difícil de crescer ainda porque o preço do console dobrou. Ela vai monetizar a base dela. Foi isso numa reunião de prestação de contas da empresa, essa conversa de executivo para acionista, no qual eles disseram isso. Monetizar a base é o quê? Você conseguir extrair mais dólares daqueles que você já tem na mão. De cada usuário que você já tem. E como você faz isso? Cortando o varejista, cortando o custo de fabricar e distribuir mídia física, cortando o mercado de usados. Uma das coisas que a galera perde não é só a posse do jogo. Tem uma coisa que acontece muito estranha no mercado de games, que é mídia física costuma ser, no geral, tá gente? Não no preço individual do jogo a qualquer momento, mas no geral costuma ser mais barato do que os jogos na loja digital. Mas em linhas gerais é o seguinte, porque quando você tá na loja digital quem dá o preço é o fabricante. A empresa escolhe quanto vai cobrar, a Sony tira a fatia dela, 30% normalmente. Isso que acontece na loja digital. Só que quando você vai para a loja física, você tem uma outra entidade aí que é o varejista. O varejista negocia um preço de compra e um preço mínimo de venda com o vendedor do jogo, com o fabricante do jogo. Só que a partir daí o preço que vai ser colocado é por conta do lojista. Se o lojista chega em algum momento e decide que ele quer limpar espaço na prateleira, tá passando uma temporada para outra, eles querem colocar coisa nova, quer limpar o estoque. Ele vai e corta o preço do negócio. Liquida. Ele liquida. Ele ganha menos por unidade porque no cálculo geral da locação de espaço físico na loja e coisa do tipo de estoque, é melhor para ele vender mais barato, ganhando menos do que ele ganharia, porque ele tem um outro interesse de colocar novos produtos e coisa do tipo. Você sabe como funciona em loja, assim que liquidação funciona. Então, como não depende do desenvolvedor do jogo, o desenvolvedor já vai ganhar o dinheiro dele, que é o que ele acordou com o varejista. O varejista vai estar cortando da margem dele. Você pode acabar encontrando jogos mais baratos em loja. Essa é uma coisa que vai ser tirada, porque agora você vai poder comprar jogos que estão em um lugar, que são os digitais. Agora, como vai ficar a venda de códigos no varejo é a coisa que a gente vai ter que saber. Eles vão continuar com a mesma prática do varejista ter essa liberdade, ou o varejista vai ser simplesmente um transmissor do preço digital e ele vai ter uma taxa fixa pré-acordada em cima do preço da venda que ele vai ganhar para ele. Ele vai poder cortar o preço do negócio, se precisar. Se o problema é estoque, dependendo de como esse código foi embalado, não faz muito sentido aí também. Aí que tá, porque não tem o problema de estoque também. Porque se for só um cartãozinho... Um envelopinho, Não, pode ser um negócio que, tipo assim, o cara gera um código na hora no caixa. Ou o cara gera um código alfanumérico pra você na hora também. Aí não tem nem nada. Ele te dá um papel assim, toma aí, ó. Tá aqui seu código alfanumérico. Então, assim, é um negócio meio complicado. A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa coisa toda. Mas não é alvissareiro, né? Você vai ter que explicar aqui essa palavra. Não é um indicativo de boas notícias. Não. Definitivamente não. E a gente tem um outro problema também pro público nacional. Desabafo. A diferença de preços entre a PlayStation Store e outras lojas digitais está ficando fora de controle em algum país. E comparando exatamente com o preço no Brasil. Motor Slice na Steam 59, Xbox 97 e PlayStation 114. Invincible versus 199, 243, 284. E aí eles vão falando de vários jogos. Não que não tenha preço regional. Pela pesquisa que eu fiz aqui, tem a possibilidade de preço regional na Sony. A questão é que outras lojas, principalmente a Steam, aparentemente para o desenvolvedor faz isso muito bem, de forma muito fácil. Ela tem ferramentas automáticas de não conversão no sentido de pegar o preço em dólar e passar para real, mas de determinação de um preço regional. Eles meio que têm um algoritmo que já sabe o que funciona em cada país. Você vai lá, coloca o preço original no seu negócio, manda o treco aplicar e ele faz o negócio para você. Aparentemente, pelo que eu li, é mais ou menos assim que funciona. A Sony não tem essas ferramentas. Então você vai ver umas coisas assim, ó. Star Wars Galactic Racer, 179 na Steam real, né? 180 no Xbox, 339. Isso daqui do Hollow Knight que eu falei, eu lembro claramente quando aconteceu. Steam 59, 59 em tudo, eles cobraram de fato no Brasil, custa mais barato em valor nominal o jogo do que fora. Aqui custa $20, né? 20 e poucos dólares. É bem mais caro que isso. Enquanto no PlayStation 5 era 114. E eu lembro a galera falando na época que não tinha preço regional.
Pelo que eu vi, não é o caso. Tem como, tem a possibilidade. Só que precisa de muito mais trabalho e iniciativa do lado do desenvolvedor. E aí vários desenvolvedores só pegam e falam assim, pega o preço em dólar e converte. E esse é o outro problema no Brasil. Por quê? Com a opção de mídia física, se tivesse no varejo, você ainda podia pegar com algum desconto. O varejista ainda podia diminuir a margem dele, principalmente para competir com outras lojas. E aí que a gente entra no nosso grande problema com o fim, e agora eu não tô falando especificamente do PlayStation, mas eu acho que outras empresas vão seguir isso também. A Nintendo tá em vias de, se eu não me engano, o Xbox também tá praticamente lá. Eu sei que, pelo menos desde o Xbox One, eu acho que não tem uma necessidade de você ter uma versão 1 do jogo no disco do Xbox. O disco do Xbox pode ser só uma chave para você baixar o jogo. Se eu não me engano, você tinha na Sony e até o Switch 1 você tinha também na Nintendo a determinação de que você tinha que, com a mídia física do seu jogo, ter uma versão 1.0 do jogo jogável no cartucho. E aí que você podia jogar mesmo sem ter conexão com a internet. É claro que ia ter patch de dia 1 e coisa do tipo, ia arrumar um monte de coisa no jogo, mas a versão que tava no disco no cartucho era jogável. Se eu não me engano, a Microsoft abriu mão disso no Xbox One. Você podia ter um CD que era só um CD de instalação do jogo. Depois uma chave para você jogar, mas você ainda tem que baixar a maior parte do jogo da internet. Você ia precisar de conexão. E a Nintendo abriu mão disso no Switch 2. Agora no Switch 2 você tem cartucho que é só chave do jogo. Você tem que baixar tudo na internet. O cartucho só serve pra dizer pro videogame, ele tem esse jogo, deixa ele jogar. Não tem jogo no cartucho. Se você tem isso, tem cartucho que é só chave. E agora a gente tá vendo a Sony abrir mão disso. O grande problema disso tudo, comparado a outras mídias, e eu já vi esse argumento também, a galera falando do cassete, do VHS, do vinil, fala assim, na minha época a gente tinha mídia física pra música, pra todas essas coisas. Acabou, esse é o natural das coisas. Só que tem uma diferença. Música não é um sistema fechado. Você não depende só de um fabricante de hardware para fazer o seu tocador de música. Então é por isso que até hoje em música você tem mídia física. Porque se alguém quiser, se um artista quiser transformar o disco dele em vinil para vender e tiver gente para comprar, vai ter mídia física. Videogame não é isso. Videogame é como se tivesse uma pessoa só que controlasse o toca-disco. Se ela não faz toca-disco, não tem como você tocar o disco. Não tem como tocar e não existe um mercado para isso. Então mesmo que um desenvolvedor queira lançar o jogo em mídia física, ele não vai ter opção. Ele não tem opção. Isso é sério. Então não dá pra comparar com as outras mídias. Até hoje você encontra CD. Não de todas as bandas, mas tipo muitas, tá? As principais aí você encontra. Você encontra vinil de tudo hoje em dia. Se bobear, se você quiser muito vinil de um artista que não tem, deve ter algum serviço aí que imprime o vinil pra você. Tá? Você manda as músicas, o cara imprime o treco no vinil pra você. Agora, com o videogame não vai dar pra fazer isso porque não vai ter tocador de vinil. Tem dois problemas com isso sério. Tem uma questão de direito do consumidor, que é aquele negócio de você não vai ter nada. É tudo uma licença. É tudo uma licença. E aí você fica muito exposto nessa relação, né? Você pode de uma hora pra outra deixar de ter, mesmo depois de ter comprado, gastado seu dinheiro nisso. Exato. O negócio e os jogos não são passados pra frente. A gente tem toda uma cultura hoje de jogos antigos, retrô, porque essas coisas perduraram. A galera passou pra frente. Eu lembro quando eu ganhei meu Super Nintendo, a minha mãe pegou e deu meu Phantom System com todas as fitas. Eu tô dizendo que foi bom, tá? Eu tô dizendo que... Alguém ficou feliz, não foi você. É melhor do que vai acontecer quando a gente tiver jogo digital. Aí deu pra uma criança que queria ter um videogame que não tinha condição de comprar um. Passou pra frente. E você podia fazer isso. Você podia fazer sua coleção e vender depois. Você podia montar uma coleção de jogos antigos e tal. Ou atuais, né? Que você tem agora. Não vai dar mais pra fazer isso. Você não vai ser dono dos jogos mais. Você vai ter uma licença que te autoriza a jogar. Licença que é revogável. A não ser que a gente tenha alguma ação legislativa que, se não proibir, pelo menos limite isso. É uma discussão que está tendo agora na Europa com o tal do Stop Killing Games, pare de matar jogos. Que é como, porque já teve alguns jogos que foram tirados, tá? Algumas empresas que o jogo parou de dar dinheiro, principalmente jogo que precisa de... Tem parte online, aí precisa de gastar dinheiro com o servidor, eles vão e tiram o treco do ar e falam assim, você comprou esse jogo, agora não tem mais. Tem essa questão primeiro, de direito do consumidor, tá? De você ser dono dos seus jogos. Você pagou dinheiro. Ninguém vai ser mais dono de nada. Que loucura, né? Você tem o seu console em casa, você não é dono de nenhum jogo. É tudo uma licença que você comprou pra poder jogar. É o neofeudalismo. Tipo, é basicamente isso. Você tem o suzerano, que é dono de tudo, ele deixa você usar enquanto ele estiver deixando. Exato. Esse é o problema. O segundo é o problema de preservação de formas artísticas, que videogame é. Tem o trabalho de vários artistas ali, músicos, animadores, escritores, que você tem que escrever a narrativa, a história, coisa do tipo. Galera que faz a modelagem 3D. É uma série de recursos humanos, de investimento artístico, de valores que se perdem. Que representam a produção artística da nossa era. Isso pode ser fatalmente perdido. Por quê? Não é só o fato dele só ter uma versão digital. Então, assim, a preservação desses jogos,
a propensão das coisas desaparecerem é muito maior. E é a produção artística da nossa época. Porque uma vez que um jogo desse for tirado de circulação por questão de direitos, por disputa judicial e coisa do tipo, ninguém vai poder manter uma cópia. Primeiro, que você não vai conseguir, por conta de todas as proteções, você vai ter que ver verificação online para poder rodar e coisa do tipo. E se você mantiver uma cópia em algum lugar, é ilegal. Quando você compra o jogo com o CD, é seu. Contanto que aquela mídia exista, Tá salvo, né? tá salvo. Esse é o outro problema.